Estou aqui com minha dupla, Arthur e Marcos, eu no caso. A gente fez um trabalho valendo nota que é um mini campo minado, só que um pouco mais simplificado, assim como o professor pediu lá nas instruções. A gente começou fazendo como? Fizemos import handle. Aí depois a gente pediu informação do nome do player para ele se registrar lá. Aí a gente fez o que? Criamos uma variável player que é para armazenar esse valor. Aí usamos o tipo string e um input que é para perguntar o nome dele. Em seguida a gente usou um print fn bem-vindo. Esse n aqui é barra n com barra invertida, foi para pular a linha. Aí e usamos um f aqui e chamamos um colchete com chaves player, que aí a gente pegou o nome armazenado e colocou aqui. Aí em seguida a gente deu outro barra n com barra invertida que é para pular e botamos assim um texto: você pode escolher o tamanho do tabuleiro entre 3 a 10. Em seguida a gente criou um while. Aí especificamos aqui, usamos TB para identificar que é tamanho do tabuleiro e a gente colocou aqui TB é tamanho do tabuleiro para especificar, né? Aí em seguida a gente usou o while. Tem esse while aqui. Esse while ele é uma estrutura de repetição que ele só vai parar quando isso aqui for verdade. No nosso caso, quando isso aqui for verdade. Aí o que é que vai acontecer? A gente tem essa variável TB que assume valores inteiros. E a gente perguntou o tamanho do tabuleiro, já que o tamanho do tabuleiro só assume valores inteiros. E usamos uma estrutura de condição, uma estrutura condicional, que tabuleiro tem que ser maior que 2 e menor que 11. Por quê? Porque tem um critério das regras do jogo que o tabuleiro tem que ter um tamanho mínimo de 3 e um tamanho máximo de 10. Por isso tem que ser maior que 2 e menor que 11. Caso isso seja verdade, dá um break. Caso contrário, ele printa tamanho inválido. Aí em seguida a gente botou um print com F. Aí diz: você pode escolher o tamanho do tabuleiro, escolher o tamanho entre 3 a TB-1 de Minas. Por que TB-1 de Minas? Porque é o tamanho do tabuleiro menos 1. Porque o número de minas, de bombas do campo minado tem que ser menor que o número de casas do tabuleiro. Por isso a gente fez isso aqui. Aí em seguida, em coletando a quantidade de minas no tabuleiro, utilizamos o while true de novo. A gente usou essa estrutura de repetição que vai ter minas igual a int, que é para perguntar a quantidade de minas que o usuário vai querer. Aí a quantidade de minas tem que ser valores inteiros, por isso que a gente botou tipo int e um input que é para perguntar. Aí utilizamos outra estrutura condicional que vai dizer que mina tem que ser maior que 2 e menor que tabuleiro vezes tabuleiro. Tamanho do tabuleiro vezes tamanho do tabuleiro. Que daí ele vai fazer o que? Multiplicando TB vezes TB, ele vai chegar no número de casas total. E tendo esse número de casas total, a gente tem que minas tem que ser menor que esse número. Por isso que a gente fez a estrutura condicional desse jeito. Caso seja verdade, break passa para o próximo código. Caso contrário, ele printa quantidade inválida de minas. Para criar o tabuleiro invisível, a gente primeiro criou um tabuleiro vazio e depois substituiu cada coordenada desse tabuleiro por esse quadradinho verde. E aí, para colocar a quantidade de minas desejada em posições aleatórias dentro do tabuleiro invisível, a gente usou um comando for e usou o comando random para gerar coordenadas aleatórias dentro do tamanho do tabuleiro. E aí, nessa hora de colocar as minas nas coordenadas aleatórias, a gente tinha um problema que no início do programa ele poderia sortear, por exemplo, a coordenada 00 e colocar uma bomba dentro dessa coordenada. E aí, na próxima execução do programa, ele poderia sortear novamente a mesma coordenada e colocar uma bomba onde já tinha uma bomba. Isso acabaria diminuindo a quantidade de bombas no tabuleiro. Para isso, a gente usou um comando while true, e enquanto
o comando random não sortear uma coordenada que não tem uma bomba, ele continua sorteando de novo, até achar uma coordenada que não tem uma bomba. Caso ele ache uma coordenada que não tem uma bomba, ele coloca uma bomba lá, dá um break e passa para o próximo código. Criando o tabuleiro visível. Para criar o tabuleiro visível foi da mesma forma que o tabuleiro invisível. A gente criou um tabuleiro vazio e depois a gente substituiu cada coordenada dele por um quadrado azul. Em gameplay, criamos uma variável chamada acertos marcadas. Essas variáveis vão servir para contabilizar. Aí a gente embaixo fez um while true. Esse while true é uma estrutura de repetição que só será encerrado caso isso aqui seja verdadeiro. Aí embaixo dessa estrutura de repetição, a gente tem um game over igual a false, que vai servir para finalizar o jogo caso o usuário perca. Vit acerto, que também vai servir para finalizar o jogo caso o usuário ganhe. E vit marcados. Aí a gente vai ter aqui. E print para o cabeçalho das colunas, a gente tem um print com vazio. Isso a gente usou para poder dar um espaçamento entre as colunas. Espaçamento entre as colunas não, espaçamento nas linhas, para pular uma linha. Aí a gente usou um print com espaço, vírgula, end igual a espaço entre as aspas. Isso aqui a gente usou para poder dar esse espaçamento aqui, já que começa contando do zero. Esse espaçamento aqui no terminal. Aí embaixo a gente tem um for in range tb que a gente está usando para imprimir, para ter essas linhas aqui do cabeçalho, aqui ó. E embaixo disso a gente usou o printf e mais um 2.2 vírgula para separar do end, e usamos isso aqui para criar essas numerações aqui no cabeçalho. E o end aqui é para continuar na mesma linha. Aí a gente pôs esse print aqui vazio, que é para pular uma linha. E em print do tabuleiro visível, a gente criou um for in range, que ele vai fazer as linhas do tabuleiro, e esse for j in range, que é as colunas. Aí entre isso a gente colocou um print que vai servir para criar o cabeçalho, para criar as coordenadas do tabuleiro aqui nas linhas, como você pode ver aqui no terminal. Aí a gente fez isso e logo após a gente fez um print que vai estar imprimindo o tabuleiro. E o end aqui para ficar na linha. O print vazio aqui para pular para ter um espaçamento, pular a linha. Aí a gente tem escolhas. Em escolhas a gente usou também estruturas de repetição, o while, e que vai funcionar da seguinte forma: tem linha igual a int, input, int porque só pode assumir um número de linhas só pode ser um valor inteiro, e input que é para perguntar. Aí temos aqui linha menos igual a 1. Temos aqui, e temos esse if linha maior que tb menos 1 ou linha menor que 0. Aí caso essa estrutura de repetição seja verdade, aí ele pega e caso seja verdade, ele pega e print isso aqui, linha inválida, tente novamente. Caso contrário, ele fecha e executa a próxima linha de código. Aí temos aqui também, funciona do mesmo jeito para as colunas, funciona da mesma forma. Aí no while true ação, a gente criou uma variável ação igual a string, que vai ser um tipo string, e um input que é para perguntar se o player quer marcar ou desvendar, e o ponto lower, que é para caso o usuário use letras maiúsculas ou minúsculas, funcione tudo, seja tudo minúsculo e o código funcione. Aí usamos a estrutura de condição, que caso a ação seja igual a M ou a ação seja igual a D, ele para e vai para o próximo código. Caso contrário, ele printa uma ação inválida e tenta novamente, voltando para a pergunta se ele quer marcar ou desvendar. Caso o jogador escolha marcar uma coordenada,
essa coordenada no tabuleiro visível vai virar um emoji de bandeirinha. E se essa coordenada que o usuário selecionou for igual a uma bomba, marcadas ganha mais uma unidade. E se essa quantidade, essa variável marcadas, atingir a quantidade de minas que tem no tabuleiro, vitórias marcado vira true. Isso encerra o jogo. Antes ele imprime uma mensagem de vitória e imprime o tabuleiro para o usuário ver onde tinha bomba e onde não tinha. Caso o jogador escolha desvendar a coordenada, se essa coordenada que ele escolheu seja igual a uma bomba, game over vira true. Eu imprimo de novo o tabuleiro invisível, aparece uma mensagem de game over e dá um break no programa. Se essa coordenada que ele selecionou não tiver uma bomba, então no tabuleiro visível, essa coordenada ela vai mudar de cor, vai passar de azul para verde, e acertos vai acrescentar mais uma unidade. E se a quantidade de acertos for igual à quantidade de coordenadas no tabuleiro que não possui mina, então vitória por acerto vai virar true. E aí vai aparecer a mensagem de vitória, vai aparecer o tabuleiro invisível e vai dar um break no programa. E ao fim desse while true que tem dentro, a gente tem 3 estruturas de condição. Se a vitória por acerto for verdade, dá um break no primeiro while true, que é o while true de fora. Se vitória marcada também for verdade, ele também pode dar um break, encerrar o jogo. Se game over for verdade, ele dá um break também. E se nenhuma dessas 3 condições for verdade, ele passa e o jogo continua rodando.